A paz do Senhor Jesus, eu sou tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E hoje nós daremos início, nós vamos aprender, vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar com os adolescentes. Trabalhar com os adolescentes não é nada fácil, não é? É algo difícil e uma das necessidades que vamos aprender nessa primeira aula é como compreender o que é a adolescência, os seus conflitos, as suas dificuldades. E hoje na apostila nós vamos compreender um pouquinho, né, sobre a vida deles. Vamos falar sobre o que é a adolescência. A adolescência é a fase da transição da criança para uma vida adulta, né? E esse meiozinho, né, dessa transição é chamado de adolescência, né? E outra coisa também, a adolescência, segundo os psicólogos, tá? Essa fase dura de 12 aos 20 anos de idade. Só que na Igreja de Deus, os adolescentes, ele começa aos 12 anos, vai até os 17, 18 ele entra para os jovens, não é isso? Só que isso que eu estou falando dos 12 aos 20 anos, isso é o que os psicólogos falam, tá? Segundo os psicólogos. E nessa fase, irmãos, nós precisamos ter muita paciência, porque eles vão precisar muito da nossa ajuda, né? Tanto dos pais quanto professores. Eu não sei se eu sou professora, mas eu também tenho um filho que ele é adolescente, ele tem 13 anos. Então, não sei se você também está nessa fase como eu, de além de ser professora, também tem um filho na adolescência. E essa fase, irmãos, ela é marcada por muitas mudanças, aonde o seu corpo vai mudar, o seu físico vai mudar, a sua maneira de pensar, de entender, elas vão o quê? Se ampliar. O cérebro, ele desenvolve de uma maneira assim grandiosa. Então, nessa fase, eles têm grande o quê? Facilidade em estar aprendendo, de compreender as coisas. E a maneira deles compreender também vai mudar, vai passar também, eles vão passar por grande mudança social, então eles vão ter, né, vão estar se preparando, porque, como eu falei, ele vai estar saindo da fase da criança para entrar na fase do adulto. Então, o seu comportamento vai mudar, a maneira de falar, de agir. Então, devemos entender que na adolescência essa fase da adolescência é marcado por grandes mudanças. É mudança de humor. Tem hora que eles vão estar mais nervosos, tem hora que eles vão estar irritados, tem hora que eles vão estar inquietos, tem hora que eles vão estar numa alegria só. Então, assim, tem vários picos, né, no humor deles, passa por vários picos, né? E às vezes, ao mesmo tempo que eles estão alegres, daqui a pouco eles ficam tristes, de repente. Então, essa parte, né, dessa mudança do humor faz parte da adolescência. O comportamento dos adolescentes vai mudar radicalmente, tá? E então, você, líder, professor, deve estar preparado para essa mudança. Outra coisa, o adolescente, irmãos, ele deseja fazer parte da sociedade em que ele vive. Ele deseja fazer parte de um grupo. Não sei se você já percebeu que às vezes os adolescentes eles se juntam muito em grupinhos, né? E aí até chamada aquela famosa panelinha. Então, eles têm essa necessidade, né, de fazer parte da sociedade. Eles querem se sentir que eles são parte, fazem parte. Então, por isso que eles têm essas mudanças. Muitas das vezes eles vão mudar a maneira de vestir, a maneira de agir. Aí você me fala, Sheila, por que tanta mudança? Sabe por quê? Porque eles estão procurando a sua identidade. A identidade deles não estão formada completamente. Lembra que eu falei logo lá no início que a adolescência
é aquele meio da fase que eles estão saindo da criança para ir para o adulto. Esse meio dessa transição é chamado de adolescência. Então, a identidade deles não estão completamente formadas. Então, por isso que há muitas mudanças. Eles estão procurando a sua identidade. Então, é muito normal que eles mudem bastante. Outra coisa, muitas das vezes eles vão se distanciar um pouco da família. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eles não amam a família. Ai, será que meu filho não me ama mais? Será que ele não quer mais fazer parte da minha família? Não, não é nada disso. Eles amam a família, eles querem fazer parte, só que muitas das vezes eles querem ficar no mundinho deles. Entendeu? Faz parte. Outra coisa que desde o início do vídeo eu tô falando muito o quê? De mudança, porque a adolescência é a fase da mudança. Só que nós não devemos esquecer que nessa mudança entra a puberdade. Então, na puberdade, o físico do menino muda. Ele começa a ter o quê? Barba, aparece bigodinho neles, a voz começa a engrossar, aparece o gogó do menino, o pé começa a crescer, ele começa a ficar muito alto. Meu filho, ele tem 13 anos, ele já está com 1,72 m, vocês acreditam nisso? Com 13 anos. Então, tudo tem uma mudança, vai mudando tudo radicalmente. As meninas, elas se desenvolvem mais do que os meninos, né? A mudança da menina é mais rápida. Então, as meninas começam a aparecer os seios, né? Já começa a ter um bumbum mais avantajado e ela começa já a ficar mais vaidosa, começa a querer botar mais maquiagem, arrumar mais o cabelo. Então, e outra coisa, na menina aparece o quê? A menstruação. Então, a puberdade, a gente não pode esquecer que além de toda a mudança, tem a puberdade. Só que entre a puberdade e o período da adolescência, o período da puberdade é menor, tá? Fica naquele período de 14, 15, 16 anos, tá? A puberdade ela é um pouco menor que a adolescência. A adolescência, como eu falei, é a transição, né, da fase da criança para o adulto, que segundo os psicólogos, não sou eu que estou falando, fica no período de 12 aos 20 anos, para quê? Para que toda essa transição seja completa, tá? Porque lembra que às vezes a gente escuta se falando assim, chegou aos 18 anos, já tá adulto, tá? Tá adulto às vezes no nosso olho de ver, né? Mas a transição deles por completo, segundo os psicólogos, é até os 20 anos de idade. Outra coisa, nessa apostila, nessa primeira aula, a gente também vai falar um pouco sobre a espiritualidade. Não sei se você já ouviu falar, adolescente quer saber nada com igreja, não quer saber nada de Deus. Não pense assim. Isso depende muito da família. Muito, muito mesmo. Né? Eu trabalho com crianças há 37 anos e nós vemos que tem famílias dentro da igreja que não colocam uma criança para ler a Bíblia, não coloca a criança para orar. Se faz isso quando criança, imagina na fase de adolescência. Entendeu? Então isso vai depender muito da família. Como eu falei, o meu filho ele tem 13 anos. Mas ele tem as suas regras do que ele tem que fazer durante o dia e a sua regra está lá, ler a palavra do Senhor. Então, todos os dias ele lê a Bíblia e a gente pergunta, tanto eu quanto meu esposo, você está onde? Antoniel, você está em qual livro? Você está em qual capítulo? O que você aprendeu? Fala pra gente o que você aprendeu. Então, nós pais temos que incentivar. Filho, o que você aprendeu hoje? Você tem alguma dúvida? Então, se tem dúvida, vamos sentar aqui, vamos tentar te ajudar. Se a mamãe não souber, a gente vai estudar e a gente vai te ajudar. Então, isso vai depender muito, muito mesmo
da família, tá? Então, por quê que eu tô falando isso? O normal dos adolescentes é ser muito o quê? Curiosos. Então, a espiritualidade dele, ele vai chegar, ele vai ter curiosidade em quem é Deus, qual é a grandiosidade de Deus, o que Deus pode fazer, sobre Deus Pai. Então ele vai ter muitas curiosidades, muitas dúvidas. E através dessas dúvidas que vão ser sanadas, é que vai o quê? Ajudar ele a fixar na fé. Por isso que nós, professores de criança, de adultos, de criança, de adolescente, né? Você que é pastor, que pastoreia também uma igreja, que também dá aula para adulto, a gente tem que estar preparados, tá? Porque, como eu falei, eles são curiosos. Eles vão te perguntar. E como você vai estar na frente de uma classe, você vai estar na frente de uma igreja, se você não sabe como se comportar com os adolescentes? Então, eles vão vir te bombardeando de perguntas. E a gente tem que estar preparados. Porque, como eu falei, se a gente der uma resposta que não esteja ali na Bíblia, sabe? A gente pode confundir e muitas das vezes afastar eles da presença de Deus. Então não pense que o adolescente não quer saber de igreja, que o adolescente não quer saber de Cristo. Quer sim. Eles têm sede, mas com a sede vem várias perguntas e a gente tem que estar preparados para poder responder. Outra coisa nós líderes, nós devemos colocar o quê? Tentar inserir os adolescentes dentro da igreja. Por quê? Porque é deles se isolar, entendeu? Então, o adolescente, ele não tem que falar assim, eu faço parte da igreja do meu pai, eu faço parte da igreja da minha mãe. Não. Eu faço parte da minha igreja porque eu sou bem vista, eu sou querido, eu sou amado, eu sou acolhido pelaquela igreja. Então, faça com que o seu adolescente se sinta inserido. Dê atividades para ele fazer, faça trabalhos com ele que envolva ele, faça culto com o adolescente, dê oportunidade para ele estar pregando, para estar fazendo um momento ofertório, para estar ali na portaria recebendo, para estar trabalhando na sala de som. Faça o seu adolescente ser inserido na igreja. Sabe? Converse com seu pastor. Pastor, olha, eu sou líder de adolescente e eu quero uma oportunidade de inserir meus adolescentes na igreja. Então, façam isso. É muito importante eles se sentirem acolhidos dentro da igreja. É muito importante. Eu vou contar algo bem rapidinho para o nosso vídeo não ficar tão longo. Eu escutei um testemunho onde um adolescente, ele começou a frequentar uma igreja e, como eu falei, o adolescente fica muito isolado. E aquela igreja não acolheu, não abraçou aquele adolescente. Ele entrava e saía e poucas pessoas falavam com ele. Ele não se sentiu amado, ele não se sentiu acolhido, ele não se sentiu abraçado pelaquela igreja. E o que Satanás fez? Se a igreja não abraçou, Satanás abraçou. E o inimigo ele entrou na internet e ele viu uma postagem, Igreja do Diabo. E aí ele foi lá, começou a tentar procurar, conhecer, se envolver. E quando ele chegou naquele local, ele foi conhecer. Desde a recepção, ele já foi abraçado. Ele se sentiu o adolescente mais amado do mundo naquele lugar. Ele começou a se aprofundar até chegar no estágio de bruxo. E, né, graças a Deus, o testemunho que eu escutei dele, né, eu sei depois, mais à frente, mas ele ficou muitos anos na bruxaria, ele fez parte de um dos bruxos da Rede Globo, mas, para a glória do Senhor, depois ele se converteu ao Evangelho. Mas é só algo para a gente se atentar. Se a gente, como igreja, se a gente não abraçar, Satanás abraça. E outra coisa,
não saia da sua boca aborrecente. A palavra aborrecente. Se você escutar alguém falando isso dos seus adolescentes, repreenda. Nada disso. Eles não são aborrecentes. Eles são adolescentes do Senhor. Não permita que ninguém fale isso deles. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que você estude a apostila. Estude e se aprofunde mais sobre a área de adolescência também. Né, de como você trabalhar, de como você lidar com eles, porque eles são almas e eles precisam da minha e da sua ajuda. Deus te abençoe e fique na paz.